verdade, assim, para a gente tentar esclarecer, porque eu vi alguns comentários aqui no chat, e eu acho que talvez essa seja a maior dúvida de quem está aqui nos assistindo, né? Até que ponto essa PEC ela é boa ou ruim para o mercado? Porque tem gente falando, se aprovar a PEC, o investidor lá fora fica longe daqui, por isso dá problemas nas contas públicas no futuro. Aí tem gente falando, se não aprovar, estoura o teto, aí que a gente vai ficar, o investidor estrangeiro vai ficar de fora. Tirando o viés político, né? Porque tem gente falando, o Bolsonaro só tá querendo fazer isso por uma questão populista. Tirando o viés político, eu queria que vocês explicassem qual que é a importância. Realmente, o mercado deve reagir positivamente caso ela seja aprovada ou caso ela não seja aprovada. Esse é um ponto. E a outra questão que veio aqui do Felipe com PH é o seguinte, Eric, na sua visão, qual é o jabuti que está impactando mais, que pode acabar intervindo mais no mercado? Então, só para esclarecer para os investidores, que tem muita gente assim, será que é bom ou será que é ruim? A Bolsa vai subir ou vai cair caso a PEC seja aprovada ou não? Eu queria que vocês explicassem aí o ponto de vista de vocês em relação a essas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Eu vou começar com o Eric e depois o Marco da visão dele. Vamos lá, Eric. Felipe e a turma que perguntou, é muito importante isso que vocês colocaram, porque isso foi a pergunta que o mercado financeiro, que os investidores institucionais se fez nos últimos 3 anos, tá? Que é justamente uma possibilidade de mudança na regra do teto de gastos, para se ampliar os gastos do governo, e aí os investidores sempre acompanharam uma possível girada aqui em Brasília de chave nesse sentido. Com essa PEC, a gente está mudando a regra do teto de gastos. O que acontece? Abriu-se um precedente. Essa é uma âncora da agenda fiscal do Paulo Guedes, que está se abrindo um precedente. O que isso quer dizer? Que amanhã o governo, precisando de mais recurso, vai ser então alterado novamente esse teto de gastos. Então, assim, abrindo esse precedente, esse teto de gastos não vale mais. Ele existe, porque a turma expandiu os gastos, o termo teto de gastos ainda existe, a gente tem um novo teto para caber novos gastos, mas o fato é que ele foi alterado. E ele pode ser alterado daqui para frente N vezes, toda vez que o governo necessitar de mais recurso. Então, assim, abrindo esse precedente, para o investidor, a gente vai perder uma certa previsibilidade de gastos futuros no curto, no médio e longo prazo. Então, é esse o grande ponto. O discurso aqui em Brasília é o seguinte, continuamos dentro do teto. É verdade, mas é um teto que não é mais o anterior, é um novo teto. E é aí que fica essa questão. Então, essa que eu acredito que vai ter impacto no mercado financeiro, sim. Com relação a jabutis, ainda é muito imprevisível, Felipe, a gente falar o que vai vir desse texto final. E fica o alerta, acompanha, porque há sim espaço para colocar mais coisas dentro dessa PEC. E eu vou te dar um exemplo, Felipe. Durante a votação nas comissões, foi inserido nessa PEC a previsão de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Isso não tem menor relação com os precatórios, Felipe. Não tem menor relação com dívidas judiciais. E isso foi inserido durante a discussão nas comissões para ter apoio dos prefeitos, para os prefeitos, então, ajudarem na votação dentro do Congresso. Então, para que surjam outros temas como esse na PEC, de cá para ali. Então, assim, e lembrando, são 90 bilhões que a turma está discutindo, desses 90 bilhões, a gente vai ver, sim, novas investidas dos parlamentares para dividir esses recursos. Resta saber qual vai ser o texto final. Então, resumidamente, no meu ponto de vista, impacta porque abriu um precedente de mudança nas regras do teto do gás. E a gente pode ter novidades aí ao longo do dia com a votação do texto, e a gente vai ter que esperar qual vai ser o texto final. Marco, eu queria saber a sua opinião aí. Como que você acha que o mercado vai acabar reagindo a essas questões aí? Então, o mercado, na minha opinião, já reagiu, né? O mercado já coloca toda essa mudança. Mas você acha que já está precificado isso ou ainda pode eu acho que o mercado já precificou. Eu acho que é a mesma coisa assim, a gente esperar um Ibovespa a 90 mil pontos, né? Ou seja, cair mais 10, 15%. Né? Quanto que traria de downside, né? De risco adicional? Então, acho que grande parte, ou quase a totalidade, já está precificada, principalmente nos juros, né? A gente fala muito de Ibovespa e de moeda,
mas principalmente no juros, já está precificado. Acreditar, por exemplo, que a gente poderia ir, se bem que no passado, aqui não muito distante, né, cerca de alguns anos atrás, a gente tem algumas características parecidas e os juros teve que subir ainda mais. Então, olhando para o passado do Brasil, poderia dizer que poderíamos ir além do que está sendo precificado. Mas a minha avaliação, acho que grande parte ou a totalidade já está sendo precificado como o Eric falou, talvez uma adaptação, aí, uma atualização do teto de gastos, e o mercado já colocou isso no prêmio de risco, né? Pelo menos grande parte já está sendo precificado. Então, tem a possibilidade de não ocorrer, né, a aprovação dessa PEC, pelo menos o que mostra a curva, a princípio não, né? E o mercado já colocou isso na conta, principalmente ao longo do mês de outubro. Acho que a leitura que fica não é necessariamente os resultados de curtíssimo prazo, ou seja, o resultado de 2021, mas é como fica a nossa preocupação na situação fiscal de 2023 para frente. Por isso que eu sempre falo, a minha grande preocupação é além das eleições, não é necessariamente 2022. 2022 acho que vai ser um ano bastante difícil, mas está sendo precificado. O mercado está colocando na conta já Selic em alta, a inflação talvez um pouco acima do centro da meta, enfim, toda essa preocupação em relação à nossa situação fiscal. Mas a minha preocupação é ir além de 2023. Acho que é isso que vai determinar a aprovação dessa PEC, né? Então o mercado já coloca na conta, talvez não necessariamente nos detalhes, né, o tamanho da aprovação, como vai se dar esse impacto, mas na minha opinião já está em grande parte na conta. Mas de novo, também olhando para o passado, para o Brasil, a gente teve que fazer, infelizmente, ajustes além do que o mercado está precificando hoje. Então, tudo é possível dentro do Brasil, né? A gente não esperava, por exemplo, 4 meses de queda no Ibovespa, e o dólar nesse patamar, buscando aqui o patamar de 5,70 em outubro, novembro desse ano. Então, realmente, fomos sendo surpreendidos negativamente. Mas, de novo, a minha opinião, acho que grande parte já está sendo incorporada nos principais ativos, né? Ou quase a totalidade. Acho difícil o mercado reagir negativamente depois que realmente confirmar essa possível aprovação, né?